Bom dia. Bom dia, Bom, tudo ótimo. forçar o convite. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom Vocês dia, estão lindezas. lindas. Bom dia. Boa. Esperar mais uns minutinhos. Essas lindas irem entrando. Gente, o dia de ontem foi surreal, né? Não bateu um pouquinho na gente, né? Nossa, Como, ontem foi pesado. como diz ela, Titiana bateu. Nossa, e eu tinha vindo do culto da terça-feira. Putz, cara, também Nem respirar. Dá nem para respirar, que o não negócio deu é. nem tempo. Eu fui dormindo, escutando o culto, e eu acordei. Tá assim. É, Uhum. Isso foi maravilhoso. Nossa, eu fiz à noite só. Foi perfeito, 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 perfeito para encerrar. Nossa, muito bom. Foi muito bom. gente, olha, mas o culto também, nossa senhora, foi sinistro. E aí depois de manhã eu acordei, gente, aqui com esse devocional de ontem, eu falei, meu Deus. Aí eu, humilha-te, humilha-te. Exatamente. Humilha-te, humilha toda hora. Pra achar que acabou é porque você tem que voltar Que eu tenho que mais forte voltar, ainda. menina. Nossa. Não, e depois a gente tem que ler de novo o devocional, né? Porque a gente vai vendo com outras palavras de novo. Nossa, é a segunda vez que eu tô fazendo. Parece que eu não tinha feito. Verdade. Eu Muito vou bom. desligar a câmera aqui que eu vou fazendo as coisas que a princesa acordou hoje, gente. Não sei por quê. Linda. Mas um dia lindo pra gente, viu? Obrigada. Também. Bora lá. Bora fazer nossa oração, começar aqui.
Dia 11, a visão da promessa, o sustenta no processo. Esse é o tema de hoje aí. Quem tiver com um devocional tá na página 83. Começar a nossa oração. Senhor, obrigada por mais um dia, Senhor. Que o Senhor nos deu o fôlego da vida, que o Senhor nos deu a provisão, o acordar, o despertar. Pai, que o Senhor alinhe as nossas emoções para que elas estejam de acordo com o seu querer para cada uma de nós. Que o Espírito Santo tenha liberdade para agir através das nossas vidas, que nós sejamos ferramentas para o Senhor, para falar com pessoas que precisam ouvir do seu amor, sentir o seu amor, que nós possamos transbordar na vida das pessoas. E para transbordar, que nós estejamos alinhadas antes disso com o Senhor, com o seu querer, Pai. Eu já te agradeço, já dedico todo esse devocional a Ti, o dia todo a Ti. Que o Senhor venha agir através de nós, Pai. Independente do que a gente for fazer. Em palavras, em olhares, cada pessoa que cruzar com os nossos olhares, Pai, que elas sintam o Senhor, Pai. O Senhor venha trazer toda a providência para cada uma de nós, para cada uma das pessoas que a gente tocar, cruzar os olhares hoje, Senhor. Que aconteça coisas sobrenaturais que a nossa mente possa não entender, Pai, mas o Senhor é a certeza, mostrando para nós que é o seu milagre, Pai. Eu já te agradeço, dedico tudo a Ti, Pai. Amém. Bora lá! O versículo de hoje é no Gênesis. Quem tiver com a Bíblia aí, 18, 10, 14. Então disse o Senhor para Abraão: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, Sara riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Gente, esse pedaço aqui, ele é muito maluco, né? Primeiro, Deus está ali falando da promessa para Abraão, que ele terá um filho. E ele cumpriu tudo que ele falou para Abraão. Por que que ele não iria fazer o do filho, né? E aí Sara estava escondida atrás da tenda, né? Ela escutava a entrada da tenda atrás dele. Ela não estava visível. Abraão não estava nem vendo que ela estava ali. Só que para Deus, né? A gente não esconde nada para Deus. Aí ele vai e responde assim: então por que que Sara tá rindo do que eu tô falando? Por um acaso sou Deus do impossível? E aí ele reforça a promessa aqui de novo, né? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. E nesse momento aqui, Sara já estava assim totalmente descrente, totalmente, né, descredibilizada. No sentido de eu já sou uma idosa. Imagina, já passei da hora. Eu acho que é melhor você realmente ter o filho lá com a empregada, que daí a sua promessa vai se cumprir, porque a promessa era pro Abraão ter um filho. E aí Deus volta aqui e deixa muito claro, você terá um filho com Sara. Então a promessa
ficou mais claro ainda que ela envolvia Sara, não era só Abraão. E a Sara ali descrente, gente. E aí é legal que um pouco depois, quando a promessa se cumpre, ela tem o filho e ela ainda amamenta esse filho. Então é assim, a mais do que ela podia imaginar. Tá vivendo na promessa, né? E aí, quantas vezes? Aí começa, né? As PPS, com amor. Quantas vezes você recebeu uma promessa e tá só descrente dela? Quantas vezes você recebeu uma direção, um comando e não tá seguindo o que Deus está mandando? E aqui, olha isso. Sara não falou para Deus, eu não acho que vai dar certo, porque eu já sou velha, o meu senhor é idoso. Onde já se viu eu gerar um filho? Ela não falou nada disso para Deus. Ela só pensou. É muito maluco isso, porque quantas vezes, falar de mim, quantas vezes eu pensei, eu não falei para ninguém, mas eu pensei, será que isso é para mim? Será que vai acontecer mesmo? Será que esse é o momento certo? Sabe aqueles monte de será? E aí o que eu gosto disso aqui é porque o que eu entendo disso aqui, olhando para a minha vida, que quando me veio esses pensamentos de será, acho que não. Deus falou a pessoa do lado, não era bem para mim. Primeiro, ele vem e dá assim no meio. Tipo, um sacode assim, minha filha, é para você, ponto e acabou. Só continua, só vai, só igual a Ana trouxe ontem, né? Você coloca o pé e Deus vai fazer o chão. Tem hora que ele vai pegar assim, olha isso, ele pega o improvável, o impossível, o menos capacitado para fazer o milagre dele. Então, quando Deus falar, é isso e isso para você, nem questiona. Hoje eu tô muito mais confiante, hoje eu tenho muito mais fé para acreditar e confiar e diminuir esses questionamentos. Será? Será que é para mim? Porque hoje eu entendi, passando assim, né, que eu sou muito ferro e fogo, conforme, né? A pessoa tem que ver para crer, essas coisas assim. E aí Deus, ele me sacode toda hora. E aí uma das coisas que eu aprendi nesse decorrer é que quando eu tenho fé, cara, acontece muito mais rápido e fluido. Você fala, meu Deus, não sei de onde veio isso. Como eu consegui? Como? Só vai, só foi. Quando eu vejo, já tá acontecendo, já aconteceu. Então, começar a acreditar na promessa de Deus sem pensar no como é a chave pro sucesso aqui. Isso é literalmente fé. É você acreditar naquilo que você não está vendo. E aí, o que pode nos confundir? Os momentos críticos da vida. Mas será que, sei lá, Deus fala assim, você você vai ser próspero, abundante, vai ajudar milhares de pessoas, vai ajudar, sei lá, financeiramente milhares de pessoas. E aí você tá com a conta no negativo, cheio de dívida. Como acreditar?
É muito maluco, né? Se não tiver fé, você vai rodar, rodar, passar tempos e tempos, e a promessa não vai se cumprir. Mas se você tiver fé, vai aparecendo assim, vai se ajustando, cada coisa no lugar. Quando você vê, você já tá com a sua vida toda em ordem financeiramente, de novo, e já transbordando na vida dos outros. Gente, transbordar, quando fala de transbordar, é porque você já tá cheio. Se não é um altruísmo, autofagismo, onde você tira doado sem ter o que doar, é você tirar da própria carne, é você tirar de você mesmo. Isso é uma mutilação em você. Quando fala de transbordar, é que você tá tão cheio, que você consegue passar para o próximo. E esse transbordar pode vir de várias formas. Pode vir financeiramente, bens materiais, de inteligência emocional, de espiritual. Tem várias formas de transbordar, né? E aí a pergunta é, enfim, existe alguma coisa impossível para Deus? Ao meu ver, não. E quando não acontece da forma em que eu gostaria, eu vou tentar entender o que eu tenho que aprender com isso. O que está acontecendo que eu preciso? O que Deus quer me mostrar com essa situação? E nem sempre dá para entender naquele momento. Às vezes vai precisar passar um tempo, às vezes vai precisar acontecer outras coisas. Às vezes vai, sei lá, tem uma porta assim que você quer muito, né? Uma situação que você quer muito. Tá dando tudo certo, tá praticamente assim dentro da promessa que Deus está te falando ali, tá te guiando. De repente muda tudo e o que estava excelente deixa de ser excelente e para de dar certo. Aí vamos lá. Não é para jogar também toda a responsabilidade lá para Deus, porque Deus não quis, acabou. Autorresponsabilidade, né? Você fez o passo a passo, você fez a sua parte, porque tem a parte de Deus, a parte da promessa, que é lindo, maravilhoso, o milagre realmente acontece, não existe nada impossível para Deus, mas também tem a nossa parte, né? Autorresponsabilidade. Então, enfim, eu gosto bastante daquela passagem que Deus ressuscita Lázaro lá, né? E aí, o que que ele tá falando ali? O cara tava lá, já 3, 4 dias morto. Ele chega lá e fala assim: afastem a pedra. E com uma palavra, né, com um comando, Lázaro será ressuscitado ali. Gente, qual é mais difícil? Afastar a pedra, que já foram alguns homens que colocaram ela ali, ou ressuscitar o cara 3, 4 dias falecido? Eu acho muito maluco essa passagem, esse milagre em si, né? Porque ele fala muitas coisas. E uma delas que eu gosto muito é nesse sentido. Deus, ele faz o improvável, o extraordinário. O ordinário somos nós que teremos que fazer. O Deus que ressuscita uma pessoa há 4 dias falecida não teria o poder para falar: pedra, se afaste, role, sai do meu caminho. Sei lá o que ele poderia dizer. Mas o Deus que consegue ressuscitar uma pessoa de 3, 4 dias falecida não conseguiria afastar uma pedra?
Então, é tipo assim, vocês fazem a sua parte e eu vou fazer a minha. Gosto muito desse pedaço aí. Quando fala de milagre, de provisão, de extraordinário de Deus, nada é impossível para ele, eu gosto muito de trazer nesse sentido, porque Deus vai fazer. Mas aí precisa ter a abertura nossa, precisa ter a nossa credibilidade, a nossa fé. E precisa ter alguns passo a passo que o ser humano vai precisar fazer. Deus pode até fazer o todo, mas e a sua parte? A sua autorresponsabilidade. E aí, nem sempre acontece no nosso tempo, né? E aí, tô lendo aqui um pedaço do que eu grifei aqui. Não desista da jornada. Mantenha-se no processo e olhe para as promessas, e não para o cenário de dor que porventura existe hoje na sua vida. Talvez você esteja curioso, pensando, eu já vivi a promessa que ouvi do pastor naquele dia? A resposta ainda é não. Contudo, por eu seguir vivendo na minha jornada de transformação em Jesus, ele tem me surpreendido fazendo infinitamente mais do que eu imaginava. Aqui a Camila está falando do testemunho dela, né? Que a maior promessa era ela transbordar no relacionamento dela, né? A fé remove montanhas e é sobre isso. Não acontece no nosso. Exatamente, deixa eu abrir aqui desse lado. Não acontece no nosso tempo. Não olhe para o cenário e sim para a promessa. Isso me assusta. Exatamente! Não olhe para o cenário. Gente, assusta, claro que assusta, somos seres humanos. Tem um monte de crença, tem um monte de possibilidades, tem. Mas quanto mais nós conseguirmos estar focada ali na fé, na promessa, acreditando em Deus, cara, vai acontecendo umas coisas que pode ser até que a promessa ainda não esteja 100% sendo cumprida, né? De 100% cumprida, mas ela está acontecendo. Faz parte da transformação, a jornada faz parte, né? Tem a frase no Legendários que eles falam: desfrute do caminho. E é muito maluco, porque você pede qualquer informação, né, para os caras lá. Eu fui deixar meu marido, e aí, como que vai ser? A única coisa que a gente pode dizer é: desfrute do caminho. Meu Deus do céu, pensa, a pessoa querendo informação, para onde ele vai, o que que vai acontecer? Desfrute do caminho. Acalma seu coração e desfrute do caminho. Não sou eu que preciso saber o que que vai acontecer. Se eu aceitei vivenciar a promessa de Deus, se eu falei, eis-me aqui, é do jeito dele. Claro que teremos que ter aqui nosso planejamento, as nossas metas, mas o agir é de Deus. Vai acontecendo assim no meio do caminho. As peças vão se encaixando, acalma seu coração e desfrute do caminho, é isso aí. Lá eles falam também, e o meu marido é super controlador, né? Também. E aí ele trouxe uma frase assim que foi muito legal, né? Uma metáfora, na verdade. Falou assim: a vida, na verdade, é como se você estivesse subindo uma escada, porém você está de costas. Então você não está vendo onde você está subindo. É um degrau de cada vez. E por estar de costas, o que que você vai enxergar? Aquele que você está e aquilo que você já passou. Você não sabe qual é o próximo degrau. Então, essas coisas assim, elas vão me acalmando, em aspas, né? Bem em aspas, mas vai me acalmando e me mantendo com um olhar na promessa, me enchendo de fé. Né? Então, aí existe alguma coisa impossível para Deus? Essa é a pergunta-chave de hoje, né?
para falar aí a visão da promessa o sustenta no processo. Então, quanto mais eu estiver olhando para a promessa, o cenário não vai importar, a situação que você vai estar passando não vai importar, o que as pessoas irão dizer não vai importar. E aí tem dois adentos aqui, né? Olhar para a promessa e fortalecer a sua identidade. Fortalecer a identidade, literalmente quem você é, e principalmente o quanto você é filho amado de Deus. Quanto mais certeza você tem da sua identidade em filho de Deus, cara, filho de Deus, eu sou herdeira, eu sou luz, eu sou próspero, eu sou abundante. Você vai se enchendo de tudo isso, vai ficando mais fácil de olhar para a promessa do que só focar no cenário, né? E aí a nossa tarefa aqui, proposta para hoje, ela é muito linda. Eu já fiz algumas vezes, assim, umas 3 vezes. E todas elas se parecem, de alguma forma. Teve uma vez que eu resolvi, assim, abrir o coração e deixar Deus agir. Com muito respeito. Parecia que eu estava psicografando, sabe? Tem aquela coisa de Chico Xavier que recebia lá o comando e ele só escrevia, escrevia, escrevia. Gente, teve uma vez que eu fiz nesse sentido, assim, eu falei, Deus, eu não sei nem olhar para frente. Eu era tão controladora que eu não sabia nem programar o que vai acontecer no ano X. Eu não fazia metas, eu não tinha essa visão. Imagina você fazer uma visão para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, para a cabeça racional aqui da pessoa, né? Então, eu falei, eu não sei fazer isso. Se o senhor está mandando fazer, é porque eu preciso da sua ajuda. Então, vem aqui me ajudar, Espírito Santo, que conduz essa carta aqui, né? E aí eu fiz uma carta para a Thalita do futuro. Aliás, uma carta da Thalita do futuro, né? É como se eu já estivesse vivenciando aquele futuro, escrevendo, acalmando o coração da Thalita de hoje. Então, contando tudo o que está acontecendo lá no futuro. Gente, é muito linda. De vez em quando, logo depois, assim, eu lia a carta e falava, até parece, isso aqui, não, será que vai acontecer? É só se Deus agir muito. Como que eu vou conectar de novo com essa pessoa? Como que eu vou restituir esse relacionamento de novo? Como que eu vou fazer? Eu nem imagino esse X na minha conta, esse valor na minha conta, sem nem falar o número. E tá tudo na carta. E aí hoje eu vejo já fluindo, já começando a se encaixar algumas coisas. Uau! Deus é o Deus do impossível, ele faz coisas lindas. Então, aqui, a ideia de hoje é para você escrever a sua profecia. Lembrando que Deus é um Deus do impossível. E aí, o que é legal aqui da sua profecia? Você vai escrever tudo que vier no seu coração. Deus não coloca nada no seu coração que não seja dele, primeiro. Segundo, né, para ter aquela estar no controle dele, ter a fé, né, passar ali a parte da autoridade para ele, você vai pedir permissão para ele. Então você vai escrever tudo que arder no seu coração e depois você apresenta para ele, no sentido de pedindo realmente uma permissão para ele te guiar, para ele te direcionar no caminho, e claro, se for da vontade dele. A minha oração sempre é nesse sentido, que se for da vontade dele, né? Esse aqui é o que eu gostaria, mas o Senhor faz dentro da sua vontade. Algumas coisas mudam, outras coisas continuam, e outras coisas melhoram que eu não sei nem explicar. Muito maluco. Então, esse é o exercício de hoje.
Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer compartilhar para a gente ir para a oração? Eu quero, Thalita. Pode falar, meu amor. Terça-feira a gente teve a mentoria, né? Maravilhosa. E aí tava toda lá, vitaminada, né? Não, feliz sempre. Aí a Ana falou assim, não é assim, tudo pode melhorar, né? Então vocês têm que fazer a visão de futuro, enfim. E aí eu fui refletindo sobre isso, mas estava vitaminada e aquilo lá, yes, yes, yes. Aí ontem à tarde aconteceu um desafio, né? Para um processo que a gente está passando. E aí eu peguei, nossa, fiquei assim, sabe, tipo assim, parece que do sol de 26 graus foi para chuvinha de 19. Aí meu marido falou, mulher de pouca fé. Você mesma falou que era isso que você estava sentindo no coração, agora aconteceu e você não está crendo que vai acontecer o melhor para gente. Você está indo pelo seu coração. E aí eu falei, nossa, é verdade. Mas eu fiquei ainda, tive uma mentoria à noite, outra mentoria online, aí eu fiz o devocional, né? Aí eu até mandei mensagem para Ana. Foi como se realmente voltasse assim para o sol de 26 graus. Eu falei, gente do céu, Deus me perdoa, porque realmente, mulher de pouca fé, não é assim que funciona. Tá sempre vitaminada, quando tudo tá indo, Deus está cumprindo promessa, promessa, um deslize, aí já vai pros 18, 16 graus, não é assim. E aí eu fui dormir assim com uma paz no coração imensa, agradecendo. Eu falei, nossa, que devocional maravilhoso. E realmente Deus é o Deus do impossível. E Ele tem cumprido promessas assim nas nossas vidas espetaculares. Então, é que assim, é só por hoje mesmo, né? Orai e vigiai. Mas e assim, graças a Deus, eu já estou pronta sabe, para passar o meu dia da melhor forma possível, com Deus no meu coração, fazer meu exercício e bora, se bora, né? Uau! É isso aí, gente. É não desviar o olhar da promessa. Em nenhum momento Deus diz que ia ser lindo, perfeito, sem nenhum pedregulho no meio do caminho. Não é isso, não faz parte da promessa. Mas que ele tá Exatamente. ali te sustentando, isso faz parte. Eu gosto também de falar da inteligência emocional, né? Tem gente que fala, inteligência emocional, vou sair abraçando árvore, gratiluz. Gente, não é nada disso. Ter inteligência emocional é você saber lidar com as situações, com a emoção certa, na intensidade certa. Acabou. Você vai Sobre isso. continuar tendo, né? Você vai continuar tendo raiva, você vai continuar tendo inveja, continuar tendo nojo. São sentimentos que estão dentro de nós, ninguém vai tirar. Se você não tiver isso, você vira um psicopata, vai continuar tendo medo. Tanta gente fala besteira aí sobre o medo. Ai, vamos acabar com o medo, tirar o medo. Gente, o medo é necessário para É te o, manter vivo. é o filme Divertidamente, né? É Literalmente, é muito daquele jeito, né? total. Eu amo aquele filme, porque, cara, ele é muito maluco de quanto ele representa literalmente a nossa vida. Tá tudo ali, mas a gente tem que ter o controle de entender. Primeiro, tem que entender os nossos sentimentos. Quando eu comecei nesse processo, eu não sabia o que era sentimentos. Eu não sabia que era amor, para ter uma ideia. Então, você entender seus sentimentos vai te trazer clareza para cada situação. É um momento de ficar feliz? Vamos ficar feliz. É um momento de ficar entusiasmado? É mais do que feliz, vamos ficar entusiasmado. É um momento de controlar as emoções positivas, de controlar as emoções negativas. E aí, quando você entende das suas emoções, você consegue controlar. Agora, se você não sabe nem qual é a emoção que você está passando naquele momento, ferrou. Aí tá descontrolado. É isso aí, Thalita. Muito bom. Nossa, Thalita, você foi usada por Deus agora, viu? Gente, agora é real mesmo. Ontem eu tava aceitando, ontem eu faço terapia de quarta, né? E ontem eu tive um assunto muito complicado que é a questão da comida, porque eu procuro todo o meu refúgio na comida.
E ontem ela falou pra mim fazer um exercício depois da terapia. Olha, isso é real, gente, de ontem pra hoje, nossa. Aí ela falou: "Tenta entender o porquê que você quer buscar a comida agora". E foi exatamente sobre isso, é o sentimento. Então eu estava triste, eu queria chorar e eu não queria aceitar que eu queria chorar e que eu estava triste. Então o meu refúgio, eu entendi o meu sentimento, que eu não queria que eu procuro a comida pra não sofrer, ou pra não ficar estressada, ou pra não ficar, às vezes, muito alegre, eu vou e procuro. Então, foi o que você falou do sentimento agora, exatamente agora. Foi incrível, porque é o que eu estava procurando para Deus. E ontem eu orei, eu falei, Senhor, me mostra se é isso. Se é essa questão dos sentimentos, para eu poder me autoavaliar toda vez que isso acontecer. Nossa, obrigada, de verdade. Deus continue te abençoando. Amém. Recebo. Gente, tem coisa que não é sobre eu, assim. Eu entendo que Deus permitiu que eu passasse por algumas coisas para conseguir transbordar hoje. Algumas coisas já estão resolvidas aqui que eu consigo passar, e várias outras não, viu? Não sou perfeita, não, em nenhum momento. Não quero nem passar essa impressão de perfeita, eu tenho que aprender muito ainda, mas por que não dizer sobre o que eu já aprendi? E isso mudou a Exato, minha vida. exatamente. É a experiência que você já passou, que você já se conheceu, que eu estou nesse processo, por exemplo, entendeu? É muito lindo. E só respeite e desfrute do caminho. O processo é lindo, vai acontecendo. Quanto mais você estiver buscando realmente, né, coração aberto ali, esse autoconhecimento, estar conectada com Deus, cara, acontece muito rápido. Você nem acredita o quanto é rápido, igual você falou aí. Ontem, hoje já, resposta. Deus trabalha muito rápido. Ô, Thalita, para mim Oi. isso tudo é muito novo, né? Então, quando vocês. Eu sei que é um passo, né? Para mim está sendo realmente assim, um passo de cada vez. Porque o que ficou muito claro para mim em toda a minha vida, né? É que eu falava de Deus por falar de Deus. Falei de Deus, pronto, acabou. Porque eu acho que todo mundo abre a boca para falar, né? Isso ficou muito. É diferente quando você está vivendo, tá? Então, tem algumas coisas que, por exemplo, eu não duvido, eu tenho muito que aprender, por isso que eu falei que assim, fica muito na minha cabeça, humilha, te humilha, te humilha, te humilha. E quando vocês usam a palavra, ai, Deus falou comigo, Deus não sei o que. Gente, para mim ainda é muito complicado eu entender que tipo de promessa é essa, entende? Talvez esteja esfregando na minha cara, mas eu ainda não tô, porque eu ainda tenho que me humilhar, eu ainda tenho que fazer muitas coisas ainda dentro desse meu processo espiritual. Então, às vezes eu até falo que eu me pego. Eu tô fazendo devocional, tá sendo muito bom pra mim, assim, gente, tá aqui com vocês, tá sendo muito, 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 muito bom mesmo. Porque cada dia que passa eu tô entendendo um pouco mais do que eu preciso fazer, né? Mas pra mim tá sendo bem, não, é um desafio, como você falou, né? Às vezes vai estar a gente precisa ter um olhar, se permitir, abrir nosso coração e deixar só vir um sentimento. Acredito que seja muito isso, sabe? Porque eu fico, gente, como assim que Deus, sabe? Mas como é que Deus fala assim com elas? Se comigo ainda não. Aí eu fico, o que que eu preciso fazer mais? Mas acredite que a minha promessa ela deve ser uma promessa muito grande, assim, porque pra eu estar vivendo isso, porque machuca, né? Machuca um pouco, porque a gente não conseguir ter esse olhar, né? De tão claro assim. Parece que a gente. Não é que a gente não acredita, é muito complicado. Acho que é bem profundo o que eu tô vivendo, entendeu? É. Eu E acho aí que são todo fases, mundo né, passa por Beth? isso, né, Thalita? Com certeza, Minha isso que eu... transformação já vem de um tempo e assim, Deus afastou um monte de gente de mim que, nossa, que eu pensava, não é possível. é, eu tenho um gênio, hoje eu me considero, né, até pelo meu marido falar, me considero bem mais, assim, um pouco mais transformada, digamos assim, né, que é aquela história, humilha-te, humilha-te, é todo dia. todo dia. Mas Deus, assim, fez um renovo, afastou um monte de gente, e eu assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí mudava as situações e fazia, aí veio uma, uma promessa que a gente já estava pedindo há muito tempo, e aí por isso que ontem eu fiquei chateada comigo mesma, e eu falei assim, nossa, eu tô passando por tanta coisa,
chora e fé e vai, e meu marido também se transformando comigo. Aí fiz o CIS, e aí ele falou, poxa, você que está aí nessa busca há um tempo e já está, sabe, conseguindo, né, como a Bela falou, estou conseguindo já ouvir, porque Deus fala com a gente através de muitas formas, através de uma pessoa, através de uma palavra que você abre, através de muitas formas. E aí ele falou, e eu fiquei triste comigo, porque eu falei, nossa, realmente, eu estou pedindo isso há anos, estou vivenciando essa promessa dele, esse renovo na minha vida esse ano todo, e agora que chegou a hora, e eu mesma falei, não, se não for, tem que ser assim, porque eu estou sentindo no meu coração, Deus está falando comigo, aí acontece e eu falo, fico chateada. Então, peraí, como que é? Você tá acreditando ou não tá? Você tá morna, tá quente ou tá morna ou tá fria? Então, eu acho que, na verdade, o falar de Deus com a gente é de muitas formas, é assim. E comigo tem sido de pessoas parar na rua, de amigas vir trazer uma palavra, mandar uma coisa para mim, muitas coisas, e à noite, ou um sonho do meu esposo, que ele tem essas coisas com sonho. Então, eu acho que tudo tem sua hora certa, né? Para falar, para minha opinião, para Bela, tudo tem o seu momento certo. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Então, ele faz primeiro toda uma reforma, como se fosse um alicerce, uma estrutura, para depois você receber. Porque se você receber, você não vai estar pronta para aguentar, para suportar tudo aquilo que vai, né, vir de abundância mesmo, para você ajudar outras pessoas, para você, sabe, exercer seu papel, que nem eu falo, eu vou me sentir exercendo meu papel mesmo de mulher, sabe, sei, eu vou fazer diferente, é o que eu busco para mim e para vida, para minha vida, né, e do meu esposo. Então, são momentos diferentes, como que Deus fala com você, e ele vai falar, mas primeiro ele vai fazer toda essa mudança, e aí quando você tiver de cabeça mesmo, se entregando, que ele vai te proporcionar. Mas eu acho que eu penso assim, que falta, para mim, falta mais um pouquinho, piquitinho. Então, calma, sabe assim? Confia, né? É. Uau, obrigada por compartilhar. E é exatamente isso, Bela, vou te falar da minha experiência. Quando eu fui casar, eu namorava com o Jonathan, eu recebia várias irmãzinhas ali e falava: sua casa vai ser uma casa de oração, sua casa vai ser temente a Deus, é, vocês vão caminhar junto na fé, várias coisas nesse sentido, assim, dizer que eu entendia, Jonathan vai para a igreja comigo e a gente vai ter esse propósito junto. Jonathan era de uma religião diferente da minha. Mas de, assim, ter briga em família, eu brigar com a minha sogra por conta disso. Quando eu fui casar, a gente fez, né, por opção nossa e por respeito também, a nossa cerimônia mista, mas mesmo assim ela não entendeu, porque ele era católico e eu evangélica, sempre. E não é sobre a religião, é sobre os dois estarem caminhando juntos, mas eu não entendia naquele momento porque eu era religiosa. Hoje, o Jonathan é batizado, o Jonathan é convertido para a evangélica. Como explicar que passou 15 anos para isso acontecer? E aí hoje eu vivo, eu e o Jonathan oramos juntos, antes de comer, quando a gente acorda. Cara, tem uns momentos assim que você fala, eu pedi por isso. É muito maluco. Então, assim, depende do quanto você está acreditando, e aí as coisas vão acontecendo. Esse é um ponto. Outro ponto é você ter um tete a tete com Deus ali. Cara, Senhor, eu preciso que você fale comigo desta maneira para eu entender. Eu sou sapatinho de fogo. Se a pessoa vir falar em línguas, não sei o quê, eu vou entender, para mim vai ser uau. O Jonathan, se falar em línguas com ele vira as costas e vai embora. Então, Deus vai falar com cada um da forma que ele realmente entende. Uma vez, a gente estava em um ambiente lá de oração e o pastor só falava em língua, em língua, em língua, em língua. Aí ele veio, catou eu e o Jonathan. Falei, vai ser para mim, né? A mensagem não vai ser para o Jonathan, porque ele só fala em língua. Cara,
Ele baixou o tom de voz. Ele arrumou toda a narrativa. Ele não falou em línguas e ele trouxe tudo que o Jonathan precisava ouvir. Tudo para o Jonathan. Eu fiquei assim, tipo, assustada. Falei, então, Deus, quando você estiver pedindo para ele, ele vai te responder. Às vezes a resposta é sim. Às vezes ele vai te dar da forma que você precisa ouvir. E às vezes é não, e ele não vai responder também, tá? Tem essa também, que às vezes a gente fala, não, Deus está agindo. Sim, mas é no tempo dele. A resposta vai vir através dele. Depois eu te passo um culto do Dave Leonardo, que ele fala sobre isso, que para mim foi a chave, assim. Nem sempre, Deus ainda não me respondeu, é porque às vezes a resposta é não, você que não entendeu e acabou o assunto. Mas quanto mais você, Camila Vieira fala isso, quanto mais você conhecer a sua identidade, quanto mais você fortalecer a sua identidade, mais vai ficar claro o seu real propósito. Tá? Só para concluir aí e acalmar o coração. Obrigada. Imagina. Obrigada, gente, de verdade. Tá sendo No muito começo, bom, tá sendo muito importante. que bom. No começo, eu gosto muito de louvor, né? E Deus fala muito com louvor comigo. E no começo eu falava assim, Senhor, como que, né, que você quer que eu faça isso? Eu ficava super confusa também. E aí eu recebia, sei lá, um sentido no meu coração. Aí às vezes eu ouvia no louvor, aí às vezes alguém falava, você está sendo preparada, ainda não está no momento. E é o que a Nádia falou, se ele te entregar tudo que ele tem para você de uma vez só, imagina, você pegar assim um monte, você tá, só tem dois braços ali, imagina que você tá com uma sacola, ele te entrega tudo. Vai encher e vai cair, vai ser desperdiçado. Então ele vai entregando na proporção que a gente Eu aguenta. imaginei isso da sacola, você acredita? Eu também, sou meio lúdica às vezes, e aí entra nessa. Imagina, assim, Deus. Não, minha filha, eu tenho muito aqui para você, mas eu vou te entregar de pouquinho em pouquinho, senão vai só jogar fora, vai só se desperdiçar aí. Amém. 1000 vezes amém. Bora, lindas e ricas! Fazer nossa oração aqui. Pai amado, Deus de toda honra e toda glória, Senhor, estou hoje diante de Ti para dizer que Tu és o mesmo Deus de Abraão e Sara, o mesmo Deus de Isaac, de Jacó, de José, e que assim como eles viveram e experimentaram as tuas promessas em suas vidas, eu declaro que eu creio que no tempo apropriado também experimentarei da tua misericórdia e do teu favor nessa situação, na minha vida. E aí você pode citar aí a sua situação. Te peço, Senhor, humildemente, para eu aprender rápido a mudar tudo o que precisa ser transformado em mim, para eu viver os teus planos para mim. Te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Lindas, passamos aqui um pouquinho do tempo, então eu vou deixar a nossa oração final aí, individual, para cada uma se conectar com Deus, já pede para ele te dar direção para você escrever aí as suas profecias. Ok? Até amanhã. Beijo no coração. Beijo, amor. Ótimo dia, meninas. Beijo. Para vocês Ótimo também. dia. Bom dia pra vocês. Beijo. Dá um bom dia, Ana. Tchau. Ai, que coisa Ai, linda. princesa. Tchau, princesa. Muito grande, né? Linda. Beijo, gente. Beijo, Beijo. amada. Tchau, tchau.